tarde, voltamos para a nossa aula. Turma da tarde pré-militar. Vamos continuar com a nossa aula de Física 2. A gente viu na semana passada dilatação dos sólidos, tá bom? E essa semana, hoje, a gente vai ver dilatação dos líquidos, tá bom? Tem uma diferença enorme entre dilatação de sólidos e dilatação dos líquidos, tá? É isso que a gente vai ver hoje e ensinar alguns macetes para vocês de algumas questões, né? Gente, eu sei que é depois do almoço, todo mundo com preguiça, tenso, mas só tomar um café e bola pra frente, segue o baile, tá? Tem uma lista na plataforma, tá bom? Essa lista não é uma lista que eu coloquei para vocês fazerem os exercícios depois dessa aula. São os exemplos que eu vou usar aqui, tá? Em sala de aula. A lista para vocês fazerem, eu ainda vou mandar, tá bom? Tá pronta, mas eu vou mandar para vocês. Vamos relembrar o que a gente viu na nossa última aula? Vamos lá, a gente viu dilatação dos sólidos. Aí a gente viu dilatação linear, que é quando a gente tem a dilatação do comprimento, que é delta L sobre a inicial vezes o alfa, vezes a variação de temperatura. Alfa, coeficiente de dilatação linear. A gente viu superficial, que é, vou apagar aqui para fazer ficar mais direitinho para vocês, né? A gente viu a superficial, que é quando a gente tem uma alteração em duas dimensões, comprimento e largura. Que é a variação da área igual à área inicial vezes o beta, vezes a variação de temperatura. O beta é o coeficiente de dilatação superficial. E tem também a dilatação volumétrica, a gente falando dos sólidos, tá? Que é o ΔV igual ao volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Tá bom? Volumétrica, a gente está tratando aqui dos sólidos ainda, tá? Foi o que a gente fez semana passada. Lembrando que tem uma relação entre alfa, beta e gama, tá? O que eu quero dizer com isso? É que o beta, ele é 2 vezes o alfa, tá bom? E o gama é 3 vezes maior do que o alfa. Tem essa relação. Por que eu estou falando isso? Em algumas questões, exemplo, vai aparecer dilatação linear, todos os dados sobre dilatação linear, mas o coeficiente não. Aí o coeficiente pode ser superficial ou volumétrico. Aí você tem que pegar e fazer uma relação. Usando isso daqui. Gente, basta você saber. Beta 2 vezes o alfa, ou seja, o alfa é metade de beta. O gama 3 vezes o alfa, então o alfa vai ser a metade disso, tudo bem? Basta saber só isso, não tem segredo, tá bom? Isso daqui, gente, é no campo dos sólidos, tá? Foi a dilatação dos sólidos. Só que eu esqueci de falar um detalhe, que a maioria dos exemplos que eu dei, depois eu percebi isso, que os exemplos que eu dei relacionados só quando a gente tem uma variação de temperatura, mas só quando ela aumenta, tá bom? Só que pode ter uma variação de comprimento também, se a temperatura for menor, o corpo pode expandir ou contrair, tá bom? Pode acontecer os dois.
Agora, entrando na dilatação dos líquidos, por que a dilatação do líquido é diferente? Por exemplo, na dilatação de sólidos, quando a gente vai fazer o cálculo, a gente só usa os dados do sólido que foi dado e pronto. A dos líquidos, a gente acha assim, professora, a gente vai usar só os dados do líquido e pronto. Não, não tem como fazer isso. Por quê? Porque em todos os casos, a gente tem que levar em consideração o sólido que a gente está trabalhando junto com o líquido. Aí, semana passada, eu dei um exemplo que eu falei da garrafa de água que a gente normalmente coloca no freezer. Por que a gente tem que levar em consideração o sólido? Porque esse sólido, ele também se dilata. Muito menos do que o líquido? Sim, mas ele também vai sofrer uma pequena dilatação. Por isso que quando a gente trata na dilatação dos líquidos, por mais que também seja um tipo de dilatação volumétrica, a gente tem sim que levar em consideração esse sólido, tá bom? Por isso que na dilatação dos líquidos, a gente vai ter uma dilatação real, uma dilatação aparente e a dilatação do sólido. Aí eu quero dar um exemplo aqui, que eu coloquei um frasco qualquer, com uma temperatura inicial, e um volume inicial qualquer. Pode pegar qualquer exemplo genérico, tá bom? Não tem problema. Ele está com um determinado volume inicial. Depois, ele está com uma determinada temperatura, só que o volume dele já mudou. É o mesmo frasco, só que o que acontece? Essa dilatação que aconteceu, eu coloquei o líquido até a borda, até o final. Logo, o que acontece? Quando ele sofre essa variação de temperatura, vai transbordar. Esse líquido aqui que transbordou é a dilatação do líquido aparente. Tá bom? Isso daqui é a dilatação aparente, ok? E algumas questões vocês vão ver que ela vai te pedir dilatação real do líquido e dilatação aparente. Quando se tratar de dilatação real, é quando você vai ter que considerar o sólido. Por quê? Novamente eu vou falar. Nesse tipo de dilatação, a gente leva em consideração porque o sólido também se dilata, por mais menor que seja essa dilatação. Tá, outra pergunta. Um ponto fundamental. Professora, por que a dilatação desse sólido é menor? Gente, os coeficientes de dilatações, claro que vocês não vão saber todos os valores de cor, mas os coeficientes de dilatação dos sólidos são bem menores do que o do líquido. Um exemplo disso no nosso dia a dia, para quem tem carro, para quem abastece, é quando tem o vazamento da gasolina. Por quê? Porque a dilatação do líquido é maior do que a dilatação do sólido. Então, é por isso que isso acontece. Tudo bem? É isso, basicamente. Agora, depois disso daqui... outro detalhe que eu quero entrar. Quando eu falar de dilatação dos líquidos, a gente tem que lembrar que o coeficiente de dilatação dele vai ser o gama. Por que vai ser o gama? Quando a gente fala de líquidos, a gente também fala de dilatação volumétrica. Aí a gente tem incluído os sólidos também, como a gente já viu. Agora, com o exercício, eu vou ensinar vocês em quando que a gente vai fazer dilatação real e quando que a gente vai fazer dilatação aparente. E como que a gente vai achar isso. Tudo bem? Antes disso, eu quero mostrar um negócio para vocês. Que isso daqui tudo, eu tenho como fazer uma redução disso, que é o que a gente vai usar bastante. Isso daqui, se você colocar todos os dados, no final simplificando, eu não vou fazer isso daqui, mas no final você vai achar que o coeficiente de dilatação real é igual ao coeficiente de dilatação aparente que é o que transbordou, o que não conseguiu ficar dentro do frasco, mais
o coeficiente de dilatação do sólido. Quem tá com a... Dá um print na tela. Eu vou apagar isso daqui tudo, tá bom? E a gente vai fazer exemplo aqui, ensinar os macetes das questões. Os exemplos que eu vou fazer estão na plataforma, tá? Questão 1. Um copo graduado com capacidade de 10 decâmetro cubo. Olha só, por que é cubo? Gente, quando se tratar de área, vai ser a medida ao quadrado. E quando se tratar de líquido, vai ser ao cubo. Aí vocês perguntam, professora, como que eu vou saber olhar uma questão e ver se está se tratando de dilatação? Qual vai ser a dilatação? Vamos lá. Se sofreu variação só no comprimento, dilatação linear. Você já sabe que vai ser dos sólidos. Se sofreu de variação na área, antes começou com uma área, depois no final teve outra área, e as dimensões estão elevadas ao quadrado, aí você sabe que é uma dilatação superficial. Professora, falou de volume e não estava falando em líquidos, aí você sabe que é a dilatação volumétrica dos sólidos. Envolveu líquido e sólido, dilatação dos líquidos, tá bom? Agora vamos para a questão. Um copo graduado de capacidade de 10 decâmetros cúbicos. Aí falou na dimensão cúbica, né? Então a gente já sabe que é a dilatação dos líquidos. Preenchido com álcool. Ambos inicialmente a mesma temperatura. Olha só, eu vou colher os dados aqui e colocar no quadro para vocês. Os dados do copo. O volume inicial dele é 10. E a temperatura inicial é igual. Só que aqui a gente também está falando que foram aquecidos em 100 graus Celsius. Aí eu quero falar um negócio. Toda vez que falar assim, e são aquecidos em determinada temperatura. Já quando falar assim, eles já te deram um valor da variação que foi sofrida, tá? Que sofreu. Então, a minha variação de temperatura aqui já é 100 graus Celsius, tá? Eu nem preciso trabalhar mais com a temperatura inicial. Agora, o que eu quero ensinar aqui? Se o volume inicial do copo era de 10 e o copo estava cheio de álcool, igual fala a questão, isso quer dizer que a gente tem um dado também do álcool. Qual seria esse dado? Que o volume inicial também, que o álcool ocupava o copo antes de sofrer dilatação, também era de 10. Na mesma unidade, tá? Aí ele te deu o coeficiente de dilatação linear. Aconteceu alguma coisa? Aí ele te deu o coeficiente de dilatação linear do álcool e o coeficiente volumétrico do álcool e do copo, tá? Não precisa fazer a conversão, tá certo. E ele quer saber qual foi a dilatação real. Eu vou ensinar vocês a fazer a dilatação real sem precisar fazer aquela fórmula grandona. Como que vai ser? Se o volume inicial do copo for igual ao volume inicial do álcool, que é o que acontece na maioria dos casos, a minha dilatação real vai ser isso daqui. O volume inicial vezes
o coeficiente de dilatação do álcool mais o coeficiente de dilatação do copo. Cara, por que eu coloquei parênteses? Isso daqui é uma coisa que vocês costumam errar. Então, se você sabe que você tem dificuldade nisso, coloca o parênteses, que é melhor. Vezes a variação de temperatura, tá? Por que eu estou fazendo isso? Isso daqui, gente, é uma consequência daquela fórmula, entendeu? Eu acho melhor vocês já fazerem assim, quando se tratar desse caso de pedir dilatação real, do que vocês colocarem a fórmula, abrir ela todinha para depois vocês substituírem os valores, tá bom? Eu já estou ensinando para vocês como que acontece. Essa dilatação real aqui, esse R aqui não quer dizer que é do recipiente, porque em alguns exercícios resolvidos, vocês vão ver o R representando o recipiente, mas aqui, como a questão se trata do líquido, é a dilatação real do líquido, tá? Quando for assim para diferenciar, sempre vou falar para vocês, para não confundir a cabeça de vocês. Agora vamos lá. Eu vou agora só substituir os dados. ΔV, que é a dilatação real, igual ao volume inicial, vezes coeficiente de dilatação mais o coeficiente de dilatação um do outro, vezes a variação de temperatura. A dilatação real é o que eu quero saber, tá bom? E o meu volume inicial, a questão te deu. Que ele falou que o copo estava graduado para a capacidade de 10 decâmetros cúbicos. Então, aqui vai ser 10. Mais 11. Aqui tem um detalhe. 11 vezes 10 a menos 4. Vezes 11 vezes 10 a menos 6. Vezes 100. Cara, olha só. Aqui é 12, né? Tá no dado certinho. E aqui é mais. Só que eu quero falar para vocês. Quando tiver os dois números em notação científica, eu quero falar uma coisa muito séria com vocês. O que é isso? Gente, aqui está menos 4 e aqui está menos 6. Então, eu não posso pegar e somar de cara. As bases são iguais, mas os expoentes não. Mas a gente tem as formas para fazer com que esses expoentes sejam iguais. Tá? Eu vou repetir aqui. É igual a 10 vezes... Eu vou manter o 11... Mas, para que ser menos 4, esse expoente ser menos 4, eu vou andar com a vírgula aqui, que é 12 vezes 10, então a vírgula parou aqui. Então, vou fazer 1, 2. Por quê? Porque vai ficar 0,12 vezes 10 a menos 4 vezes 100. Eu vou colocar aqui embaixo porque daqui para cá pode ser mais difícil de vocês enxergarem, tá? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe para falar para vocês. Gente, tá tranquilo até aqui. Professora, o que você fez com isso daqui? Olha só, gente. Antes era 12 vezes 10 a menos 6. O 12, a minha vírgula tá aqui. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, o meu expoente fica positivo. Eu andei 2 vezes. 1, 2. Então, ficou 12
vezes 10 a menos 6. Eu mantenho o 10 a menos 6. Vezes 10 a mais 2. Tá bom? Esse 12 vezes 10, a minha vírgula ficou aqui, tá? Só que eu posso pegar isso daqui e compactar mais ainda, que seria 0. Professora, por que eu posso compactar mais ainda isso? Porque aqui, ó, tá só multiplicando, tá bom? E as bases são iguais. Vezes 10 elevado, bases iguais, os expoentes são diferentes. Menos 6 mais 2. Pega o sinal do maior, os sinais são diferentes, pega o sinal do maior e subtrai. Vai ficar menos 4. Tudo bem? Agora sim, eu cheguei com o mesmo expoente. Aí, quando eu chego com o mesmo expoente, eu posso agora fazer a soma. Então, eu vou ter que meu ΔR é igual a 10 vezes 11,12, tá bom? Porque 11 mais 0,12 vezes 10 elevado a menos 4. Isso aqui você mantém, tudo bem? Vezes 100. Eu tô falando, tipo assim, tô falando cada passo que eu tô fazendo para vocês não se perderem, porque isso aqui realmente é um pouco complicado. Gente, eu posso pegar esse 10, tá tudo multiplicando. Esse 10 aqui, e multiplicar, que é 1000. Isso é a mesma coisa que 10 elevado a 3, tá? Sobrou o 11,12 vezes 10 a menos 4. Vou apagar aqui, porque se eu continuar aqui, não dá para vocês enxergarem. A dilatação real do líquido. 11 vezes 10, 11,12 vezes 10 é 3 e vezes 10 é menos 4. Eu tenho tudo multiplicando, tenho a potência de 10, os expoentes são diferentes. Eu pego o sinal do maior, números com sinais diferentes, você pega o sinal do maior e subtrai, tá bom? Então, vai ficar 11,12 vezes 10 menos 4 mais 3, então você tem menos 1. Bem? Esse menos 1 significa que a minha vírgula está assim, ó. Ah, mas como assim, professora? Você falou que se andasse para a esquerda ia ser positivo, mas olha só. Tem que saber fazer o caminho de ida e volta. Porque se está assim... Foi um erro aqui, tá? Porque se tá assim e foi pra cá, quando a minha vírgula veio pra cá, ele andou uma casa. Aí, vezes 10 é menos 1. Isso daqui representa que estava assim antes, tá bom? Eu só tirei da notação científica, tá? E a unidade tem que ser a mesma que deu na questão. Aí, assim, você conseguiu achar a dilatação real do álcool. Tá bom? Gente, toda vez que falar em dilatação real de um sólido e o líquido, você sempre vai lembrar que você tem que fazer, nessa parte aqui do coeficiente, você tem que colocar o do sólido mais o do líquido. Porém,
os expoentes diferentes você tem que fazer chegar no mesmo expoente para poder fazer a soma. Senão você não pode, tá bom? Porque não vai dar a mesma coisa. Gente, um print na tela. E agora a gente vai fazer mais um exemplo, tá? Com outras dicas sobre de outra forma que isso pode aparecer para vocês. O próximo exemplo agora vai ser sobre a questão dessa dilatação aparente. Eu falei que a dilatação aparente é a dilatação, é aquela parte que transbordou, que não deu toda no líquido e transbordou. Só que, professora, eu sei o tanto que transbordou. Vou pegar e jogar isso. Não, gente, não é assim. Vou ensinar para vocês também como se calcula isso. É o exemplo número 2. Uma xícara de alumínio com um volume de 100 centímetros cúbicos. Vou fazer igual eu fiz antes, colhendo os dados, tá bom? Vou colocar aqui o da xícara. Ela estava com um volume de 100 centímetros cúbicos. Está cheia de glicerina a 22 graus Celsius. Ou seja, xícara cheia, o volume desse líquido é o mesmo volume do sólido. Então, o volume da glicerina também é de 100. A temperatura inicial dos dois é a mesma, que está aí, que fala que estava cheia a 22 graus Celsius. Que volume de glicerina é derramado? Gente, quem tá com a folha ou tá vendo no celular, dá um destaque nessa palavra derramado. Se a temperatura da glicerina e da xícara aumenta para 28 graus Celsius. Ou seja, minha temperatura final vai ser 28 graus Celsius. Vamos lá, se a minha temperatura inicial era 22 e no final ela está em 28, então a minha variação 28 menos 22, que é 6 graus Celsius. Agora eu quero falar com vocês sobre essa questão aqui, ó, de variação de temperatura. A grandeza que está na fórmula é variação de temperatura. Só que isso não impede de uma banca pedir para você temperatura final. Ou seja, o que você vai fazer? Toda vez que falar em temperatura final e inicial, em qualquer questão, você vai pegar a fórmula e vai abrir isso daqui, ó. Temperatura final menos inicial. Eu tô falando isso porque tem uma questão dessa na lista passada, tá bom? E teve gente com dificuldade, que pediu a temperatura final. Era só abrir isso na fórmula, tá bom? Continuando. Ele quer saber o volume derramado. Vamos lá? Volume derramado é o valor que quer saber. E ele deu os dados do coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina, que é 5. Eu vou colocar só o G, tá, gente? Que é 5 vezes 10 a menos 4. E o da xícara, que é igual a 2 vezes 10 a menos 5.
Tem um segredo aqui para vocês. Se vocês guardarem o que eu falei, se vocês tiverem guardado o que eu falei antes, que a dilatação do líquido é muito maior do que a do sólido, o que transborda, vou colocar assim bem esmiuçado mesmo, o que transborda é igual à dilatação do líquido, seja ele o líquido que for, menos a dilatação do sólido, seja também qual sólido for, tá bom? Toda vez que pedir para vocês acharem o valor que foi derramado, é isso daqui que vocês vão saber, que vocês vão ter que fazer. Dilatação do líquido menos a do sólido, tá? Lembrando sempre que a dilatação do líquido é sempre maior do que a dilatação do sólido, porque o coeficiente do líquido é maior do que o coeficiente do sólido, tá? Gravem isso, que isso aqui é fundamental. Gente, eu coloquei todos os dados aqui, tá bom? Eu vou deixar só essa parte aqui e vou apagar essa e vou deixar isso aqui embaixo para poder fazer. Vamos lá. Se o que transbordou é a dilatação do líquido menos a dilatação do sólido, a gente vai fazer as duas e depois fazer a subtração, tá? Vou fazer por partes. Dilatação da glicerina. Coloquei o G aqui. Vamos lá. A dilatação é o volume inicial vezes. Ah, gente, detalhe. A questão, quando falou do coeficiente de dilatação da xícara, ela colocou o alfa, ele não deu o gama direto. Ele deu alfa. Então, se você quer saber o gama, você tem que multiplicar por 3. Ou seja, se aqui é 2, você vai multiplicar por 3, o gama vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 5, tá? Tem que ficar muito atento a isso. O volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. A dilatação da glicerina. O volume inicial, ele deu na questão que é 100 vezes o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina é 5. 5 vezes 10 a menos 4. Vezes a variação de temperatura que a gente achou, que é 6. Vou fazer isso daqui, ó. Vou fazer 6 vezes 5, que é 30. Vezes 10 a menos 4. Esse 100 aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 2. Aí vai ficar 30 vezes 10 a menos 4. Então, você vai ter 30 vezes 10 menos 4 mais 2, os expoentes, vai ficar menos 2. Eu vou guardar essa informação aqui, tá bom? Da glicerina. Vou apagar essa parte. Para a gente agora poder fazer o da xícara. O que eu fiz aqui é a mesma coisa que eu vou fazer no da xícara, só que os dados, claro, que vão mudar, vai ser com os dados da xícara. Só que o que tem em comum aqui é que a variação foi a mesma, porque foram aquecidos juntos, e também o volume inicial antes de sofrer essa variação de temperatura. Então, o delta da xícara, eu coloquei o x, é igual a 100 vezes
O coeficiente que foi dado foi linear. Então, eu multipliquei por 3, igual eu fiz aqui antes. Então, é 6 vezes 10 a menos 6 vezes 6, que é a mesma variação de temperatura. O ΔX vai ser igual a 6 vezes 6 dá 36. Aí eu vou fazer aqui. Menos 6. ΔX é igual a 36 vezes 10 a menos 6. Esse 100 aqui é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, você vai ter ΔX gente, eu coloquei menos 6, mas o dado da questão é menos 5. Claro, se eu achasse a resposta aqui, ia dar certo, mas não ia bater com o que a pessoa, o autor da questão quer. 36 vezes 10 a menos 3. Os expoentes, cada um tem um sinal negativo e positivo. Pega o sinal do maior e subtrai. Então, vai ficar menos 5 mais 2, então vai dar menos 3. Vou apagar o que está aqui embaixo, que a gente consegue... Eu vou agora tirar isso de notação científica. Isso daqui é a mesma coisa que 0,30. E isso daqui é a mesma coisa que 0,036. Bom? Esse daqui é o da glicerina e esse daqui é o da xícara. O que transbordou é igual o do líquido, que é 0,30, menos 0,036, tá bom? Vamos fazer essa subtração aqui. 10 menos 6, 4. Tá pegando aqui? Deixa eu só... Vou colocar em amarelo porque vai ser a resposta final. Vamos lá, gente. Vírgula, embaixo de vírgula para vocês não se perderem, ó. 0,30, 0,036. Isso aqui você corta. Aqui fica 10 e 9. Aí você tem 0, 10, 4. 9 menos 3, 6 e 2, 0. Vou apagar esse rascunho. A unidade, gente. A unidade é só vocês olharem a questão. A questão está toda em centímetros cúbicos. Não precisei fazer nenhuma conversão. Então, essa dilatação aqui, deixa eu só dar uma melhorada nesse resultado final. Centímetros cúbicos. Então, é basicamente isso que a gente faz quando a gente quer saber o valor que transbordou, tá bom? Você vai fazer a dilatação do líquido menos a dilatação do sólido. Aí você acha o valor que transbordou, que é a dilatação aparente. O que transbordou é a aparente. Para terminar, eu quero falar um detalhe importante, um exemplo. Eu não vou dar a questão aqui, mas é um exemplo que vocês vão ver na maioria dos livros.
que é uma chapa. Vou tentar fazer um esquema aqui. Uma chapa com orifício. E você quer tentar usar um parafuso para passar esse orifício. Só que fica muito... Se esse orifício, o raio dele for bem menor que o raio do parafuso, esse parafuso ele não entra. Aí aonde que entra a dilatação aí? Que para fazer esse parafuso entrar, você precisa aquecer para sofrer uma dilatação, esse raio aumentar. Esse raio aumentando, esse parafuso ele consegue entrar, tá bom? Isso daqui, gente, vai aparecer em todos os livros, qualquer apostila que vocês verem. Isso vai aparecer, é certo isso, tá bom? Outra coisa que eu quero falar, para finalizar isso daqui. Lembrando sempre, dilatação do líquido é maior que a dilatação do sólido, tá? Dilatação real, você leva em conta o que transbordou líquido e também leva em conta o sólido, tá bom? E isso daqui, para fazer entrar o parafuso e fazer o raio aumentar, é dilatação, que é aquecendo esse material, seja o material que for, tá bom? Finalizamos a nossa aula, tá bom? Terminamos dilatação dos sólidos e dos líquidos. E vai ter uma lista lá na plataforma para vocês. E qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá bom? Creio que tipo assim, a gente conseguiu fazer todos os exemplos possíveis que tem no nosso dia a dia para fazer vocês compreenderem, tá bom? Fiquem com Deus e bom estudo.